Bem-vindos a mais um podcast Flourish, o lugar de mega insights. Para você florescer em tudo na sua vida. Eu sou Bel Dias Freitas. E eu sou Vanessa Gomes. E hoje a gente vai falar da história de Daniel, né? Amém, é verdade. Eu tava falando com a Van mais cedo que eu tava lendo a história de Daniel e aí no primeiro capítulo você já tem assim uma pregação inteira. No primeiro, no segundo, 10 versículos que você lê, a gente já tem tanto insight ali do caráter de Daniel, do caráter dos amigos dele. E tem várias lições que a gente pode aprender, né, que se aplicam perfeitamente à nossa vida hoje. Né? Uma delas, eu acredito que a gente precisa perseverar na nossa fé em Deus. Assim, a gente vê o rei, né? Ele cria ali um decreto. Os servos do rei, eles foram até o rei, estavam com raiva de Daniel, com inveja de Daniel, e aí eles deram ao rei a ideia de criar um decreto lá que quem orasse para um outro Deus, que não fosse o rei, adorasse uma outra figura que não fosse o rei, que seria jogado na cova dos leões. E a gente vê que Daniel, ele mesmo diante disso, né, mesmo diante ali de um decreto de morte, ele permanece firme na fé dele e ele tem uma fidelidade a Deus acima de fidelidade a qualquer outra coisa que possa existir, né? Acima da fidelidade que ele teria ao rei, porque ele também trabalhava para o rei. E às vezes na nossa vida, a gente estava lendo aqui também na Bíblia que fala várias desculpas pelas quais os amigos de Daniel poderiam ter se prostrado, que também foi uma outra coisa que existiu, né? O rei fez uma estátua de ouro e aí ele decretou que quem não se prostrasse àquela estátua de ouro e adorasse aquela estátua seria jogado na fornalha ardente. Quando o som de instrumentos, né, viesse a tocar, quem não se prostrasse naquela estátua seria jogado em uma fornalha ardente. E aí os amigos de Daniel, eles também não se prostram, eles também não aceitam aquele decreto de morte. Assim, na nossa vida a gente pode ver isso em várias situações, né? Pessoas dizendo que se a gente não fizer pelo caminho A, que se a gente não fizer de tal forma que a gente vai perder nosso emprego, que a gente vai se dar mal, que as coisas não vão funcionar pra gente, que o único jeito a se fazer é esse, mesmo que seja ali um pouquinho errado, faz desse jeitinho aqui, e a gente vê que Deus entende. Deus entende, Ele tá vendo sua dificuldade e tal, mas não, sabe? A gente não precisa deixar nossos princípios de lado, porque na verdade aquilo que as pessoas dizem que é um decreto de morte, que é um decreto de falência, que é um decreto de perda, que é um decreto de sofrimento na nossa vida, não é um decreto de vida, porque quando a gente é fiel a Deus, a gente pode desfrutar dos benefícios da nossa aliança com Ele, porque a gente tem uma aliança com Deus. E se a gente é fiel, a gente está permanecendo nessa aliança. Então a gente pode ter a certeza de que a gente desfruta dos benefícios dessa aliança. Agora, se a gente escolhe, né, deixar nossos princípios de lado, negociar nossos princípios e dar um jeitinho e fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com aquilo que Deus pede para a gente fazer, a gente está escolhendo sair fora dessa aliança, né? Assim, eu tenho uma aliança com meu marido. Eu tenho uma aliança com meu marido. E para essa aliança, eu preciso ser fiel a ele. Se eu decido ser infiel, é mesmo que eu fazer isso aqui. Eu dizer assim, não estou mais numa aliança com ele. Eu não vou desfrutar mais dos benefícios dessa aliança, né? Nós não vamos viver mais em harmonia. Ele muito provavelmente ele pode virar as costas e sair. Ele muito provavelmente não. Ele pode virar as costas e sair. Por quê? Porque eu abandonei a aliança primeiro. E na nossa vida com Deus é da mesma forma. Se a gente escolhe abandonar essa aliança, como você estava dizendo mais cedo, assim, que a gente pode ser ousada. Eu acho muito incrível, porque você é sempre muito ousada. Você sempre, né, já chega assim, já fala, Deus, Então, é o seguinte, Deus, a tua palavra fala isso, porque você sabe que você está numa aliança com ele, né?
É óbvio que, assim, a gente não é perfeito, então a gente vai pecar, a gente vai errar, mas não é por escolha, tipo assim, eu sei que eu tô pecando, mas eu vou pecar mesmo assim. Não é dessa forma, é assim, é um coração que tá em Deus, que tá em aliança com Deus, que quer fazer a vontade de Deus, mas nós somos falhos, então a gente ainda vai Pecar é errar. esporádico, né? É. Não é a regra, né? É um Isso. deslize, digamos assim. Isso. Você É não, um não deslize. trama o pecado. Você não fica pensando e dizendo assim, não, mesmo assim, isso aqui eu vou negociar porque é melhor. Que é o que a gente tá falando, né? De negociar princípios. Aí, no caso, o Daniel e os amigos dele, né? O livro de Daniel todo conta a respeito disso. Desde o começo, porque a história do livro de Daniel é o quê? Nessa época, eles foram levados cativos para Babilônia. E o rei escolhia esse pessoal, os homens que fossem de melhor porte, para alimentar eles bem, para que eles servissem o rei. Então, eles até decidiram, no começo do livro, você vê que eles decidiram, o rei decide dar né, uma ordem que eles fossem muito bem alimentados de carnes e vinhos e tudo, enquanto que era para eles ficarem bem fortes. E Daniel sabe que o rei adora outros deuses, então toda essa comida é consagrada a outros deuses. Então, Daniel e os amigos, eles se negam a comer dessa comida. E a palavra diz que Deus concedeu graça a eles. Então, a pessoa que era responsável ali por cuidar deles, aceitou. Ele disse assim, Daniel sugeriu, né? Alimente a gente só de vegetais e água. E você vai ver. Aí ele diz assim, mas eu sou responsável por vocês, eu tenho que deixar vocês bem saudáveis. E Daniel sugere, né? Mas vamos experimentar e fazer um teste, né? Durante uns 10 dias, se eu não me engano, são 10 dias. E aí você vai ver como a gente vai estar bem. E passado esse tempo, a palavra conta que eles estão mais saudáveis do que os outros que estão comendo as iguarias do rei. Porque Deus nos sustenta, ainda que contra todas as expectativas. Porque os outros estavam comendo comida forte. Eles estavam comendo só vegetal. Gente, não sei vocês, mas quando a gente começa a fazer uma dieta e comer só vegetal, meu amigo, já dá um morredor. Você já fica assim, dizendo, já tô sentindo fraca. Tô precisando de um pão, de um carboidrato. Não tô sentindo sustância, né? Você já diz assim. E na história fala que eles ficaram mais fortes. Por quê? Porque Deus estava vendo o coração deles. Deus estava vendo mesmo a iniciativa deles de dizer, não vou me contaminar. Porque a verdade é que, se você é pego você é pego de outro povo e você é levado cativo, comer as iguarias do rei seria um presente. Oxi. Seria maravilhoso. Você, como prisioneiro, tá comendo da comida do rei, era para desfrutar. Mas eles decidem não desfrutar disso para que desfrutassem de algo bem melhor que vem do Senhor. Né? E eu acredito que é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Dizer não para alguns desfrutes que parecem ser maravilhosos e que você dizer não para isso e decidir se alimentar de outras coisas que para todo mundo vai parecer que é fraqueza, Deus honra lá na frente. Porque se a gente olhasse e dissesse assim, tem uns comendo comida aqui que tem muita sustância e o outro tá comendo vegetal, normalmente o que tá comendo vegetal vai estar mais fraco. Mas no final o que a história conta é que o rei se agradou deles e eles eram mais fortes e mais inteligentes e mais sábios, porque o Senhor concedeu sabedoria e inteligência para eles e eles foram escolhidos para serem ali, né, trabalhar para o rei. Então a gente vê que quando a gente não negocia os nossos princípios, o Senhor nos honra. E Ele honra mesmo. E não é fácil. Eu, lendo essa história, eu dizia assim, Senhor, eu quero ser como os amigos de Daniel. Eu quero ser como Daniel. Porque logo depois vai falar exatamente a história que Abel contou. Que o rei vai designar ali que façam uma estátua. Ele faz uma estátua e diz que quem não se prostrar diante daquela estátua, quando for tocado um som lá, como é que se diz? O castigo lá, né? É a morte. Então, eles dizem assim, não vamos. Então, os outros que ficam observando ali, porque tinha uns guardas que observavam se alguém ia descumprir aquela ordem, chegam lá pro rei e dizem assim, olha, rei, você falou o decreto assim, assim, assado, e tem esses homens aqui que não estão se prostrando. Então, o senhor falou que vão ser jogados na fornalha ardente, eles têm que ser jogados. A tua palavra, né? Não pode voltar atrás. Então tá, então o rei chega lá para conversar com eles. Eu vou dar uma chance para vocês, que assim acontece na nossa vida, né? Você diz não e o diabo ainda fica futucando, dizendo assim, não, peraí, você não entendeu. Não, deixa eu te dar outra chance. Vê como esse caminho aqui é melhor, você não vai morrer, você não vai ser jogado na fornalha ardente. Olha, se você fizer o que eu tô fazendo aqui, você não vai perder seu emprego, você vai manter seu emprego. É só
uma besteirinha, você só mente aqui, você só coloca um outro número aqui, você não vai perder seu emprego, sua família não vai ficar sem comida, sua família não vai ficar sem casa para morar. E aí já começa, né, os a gatilhos. pressão psicológica. E aí, o que acontece? Aí vai chegar as propostas pra quê? Ah, mas assim você enrica mais fácil. Assim você vai ganhar bem melhor. Olha, essa proposta aqui que eu vou te dar, cara, ninguém pode te oferecer. Aí você fica tentado, porque o inimigo ele não vai te tentar em algo que não te dá prazer. Ele vai te tentar em alguma coisa que... E às vezes, assim, quando a gente não tá firme no Senhor, na presença do Senhor, se vem uma oportunidade que parece muito boa, o que é que a gente pode pensar? Nossa, não, essa oportunidade Vem é de Deus. É aquela que eu tava orando e orando e orando e pedindo. Mas Deus, ele nunca vai lhe dar uma oportunidade que realmente vale levar à morte. Porque por mais que o mundo diga que o decreto de morte, que o decreto de perda, né, seria você perder seu emprego, ou seria alguma coisa assim acontecer, mas o decreto de morte, ele na verdade é você sair do caminho. Abrir mão daquilo que você tem com Deus, abrir mão dos seus princípios. Esse é o verdadeiro decreto de morte, é escolher sair da presença de Deus e caminhar um outro caminho. Ele não vai te oferecer nada pra infringir os princípios dele, né? Exatamente. Tudo aquilo que vem de Deus é algo limpo, é algo perfeito, é alinhado, algo que você né? vê. Exatamente. Não, aqui eu não preciso fazer nada errado. Não, aqui eu não preciso né, trocar uma coisinha, que eu não preciso... Não, é algo bom, é algo que é claro, é algo que lhe traz paz. E para lhe trazer paz, tem que estar alinhado com a palavra. Então, assim, tudo que é de Deus é bom, perfeito e agradável e não vai te fazer quebrar os princípios dele. E aí o rei chega lá e dá essa suposição, né? Uma proposta. Vou dar uma segunda chance pra vocês, né? Vocês não se prostraram. Acho que vocês não entenderam direito, né? Eu acho que vocês podem se prostrar. Vou dar uma segunda chance. Eu vou aqui tocar de novo e vocês, se vocês se prostrarem, tá tudo resolvido. Né? Só se prostra e tá tudo resolvido. Vocês não vão pra fornalha de fogo ardente. E eu amo. Eu deixei aqui até aberto aqui que eu queria ler para vocês esse posicionamento desses homens de Deus, porque eu sou apaixonada por isso. Eu digo assim, não, é isso aqui que eu quero. Aí diz assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar, não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. E mesmo que ele não o faça, não importa, ó rei. Ainda assim, não vamos servir aos seus deuses nem adorar a estátua de ouro que você mandou erguer. Aí a história que conta que o rei ficou enfurecido, mandou aquecer a fornalha 10 vezes mais para jogar eles dentro, porque achou eles muito petulantes. Eu achei eles extraordinários, porque eles são homens de coragem e posicionamento. Porque aqui a gente enxerga que esses homens conhecem o Deus que eles servem. Era isso que eu estava falando para Abel. Eles têm convicção de quem é o Deus dele. Não porque ele faz coisa ou deixa de fazer. Porque eles disseram aqui, nós não vamos negociar os nossos princípios, ainda que. Porque Deus pode fazer, mas ainda que ele não faça, ainda assim a gente não vai negociar. Eu falando pra Bel, né? A gente estava orando aqui, veio na minha oração, porque até a oração o Espírito Santo conduz. E na minha oração vinha, né? Não é sobre o que Deus faz ou deixa de fazer, mas é sobre o que Jesus já fez. Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário por nós. Amém. E não há nada que hoje ele tenha que fazer para demonstrar amor por mim e por você. E muitas vezes a gente quer negociar esse amor de Deus por algo que a gente precisa naquele momento. A gente diz assim, mas que amor é esse que diz que me ama, mas tá vendo a minha situação aqui, não tá fazendo nada para mudar? Não, irmão, não é assim. Deus te ama mesmo. É tanto que ele entregou o único filho que ele tinha para morrer por você. E se você parar para analisar todo o sacrifício, todo o sofrimento que Jesus passou, não há nada diferente de amor. É um amor inexplicável que mesmo a gente não consegue entender. Eu tava falando para Bel, assistir aqueles vídeos de paixão de Cristo, para mim é algo tão agoniante que você vê um vídeo que não é nem 5 minutos. Imagina Jesus que passou por isso o dia todo, sendo açoitado, sendo assim. E o que mais me choca, é que assim, às vezes a gente não para analisar isso, mas isso me choca muito. Todas as imagens que a gente tem de sofrimento na cruz, a gente vê todos os açoites, a gente vê tudo, mas a gente vê Cristo em lençol. A gente vê ele vestido ali com um pedaço de pano. Mas a palavra é clara, ele foi pregado nu.
Nu. Não tinha pano nenhum cobrindo ele. Era nu. Ele foi exposto à vergonha. Então, imagina, Deus posto nu diante de todos. Ali, enquanto os outros zombavam dele, falavam, mas questionavam ele. Se tu é Deus, então prova pra gente. Ele poderia ter feito o que ele quisesse ali, mas não. Ele decidiu se calar. Foi uma escolha. Diante de todas as circunstâncias. Por quê? Porque ele pegou aquele decreto que era pra gente, de morte, e assumiu o decreto de morte no nosso lugar. Então, isso prova o amor dele. Então, o amor dele não é medido pelo que hoje ele responde ou não responde. E eu não estou dizendo que Deus não responde. Ele responde, glória a Deus. Ele faz grandes coisas na nossa vida. Assim, mas a gente não pode medir esse amor por essas circunstâncias. E o que eu vejo aqui na vida desses homens é que eles não mediam. Eles disseram, a gente adora esse Deus e a gente não negocia nada que possa infringir, né, a nossa devoção a ele, ainda que ele faça ou deixe de fazer. Isso pra mim é fantástico. Eu tô falando pra Abel, esse povo aqui nem conhecia Jesus. Isso aqui, Daniel, Jesus não tinha nem morrido. Entendeu? Não tinha morrido. Ele não estava aqui. Esse povo não tinha nem o Espírito Santo dentro deles. Nós hoje temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Então nós precisamos entender quem Deus é e não negociar os nossos princípios. Sejam eles quais forem. Eles sabiam que se eles não se... Era fácil. Não era tarefa difícil. Era só dobrar, reverenciar lá a estátua. E eles estavam livres da sentença de morte, mas eles disseram não. E tinham tantas desculpas, né, que eles podiam ter dado para se prostrar diante da estátua. Eles podiam ter se prostrado e ter orado assim, né, no pensamento, e ter dito assim, Senhor, nós não estamos adorando essa estátua, nós somos fiéis ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, mas a gente está fazendo isso para não morrer. Deus, o Senhor entende. Eles podiam ter feito isso, mas eles não teriam carregado o testemunho de fidelidade a esse Deus. Eles não teriam mostrado para as outras pessoas que Deus é um Deus tão maravilhoso que eles estavam dispostos a morrer por Deus, pela aliança que eles tinham com Deus, pela fidelidade deles a Deus. E eles deram um testemunho, além de dar o testemunho de que eles estavam dispostos a morrer, eles deram o testemunho de que Deus era poderoso realmente para salvar eles, porque foi isso que aconteceu. E a Bíblia diz que eles entraram na fornalha e que tinham 4 pessoas caminhando ali na fornalha, né? Então eram os 3 e mais um anjo do Senhor, creio eu, né? Acho que a Bíblia fala depois. E assim, e eles saíram da fornalha e a roupa nem fedia a fumaça. Isso pra mim é o mais chocante. Eu acho muito chocante, porque eles falam até que assim, como o rei mandou aquecer a fornalha em 10 vezes mais, ele mandou chamar os homens fortes pra carregar esse povo nos braços e jogar eles lá. Então eles estavam amarrados, braços e pés. E quando eles chegaram próximo pra jogar eles lá na fornalha, eles já morreram. Os que estavam carregando eles morreram por conta da chama que consumiu. Então, eles logo caíram lá dentro. O pensamento do rei deve ter morrido agora, né? Agora morreu. Mas quando o rei vai olhar, estão 4 homens andando em círculos dentro da fornalha. E ele diz, peraí, eu joguei 3. Eu vejo 4. E o 4º se parece com o filho dos deuses. E aí ele veio. Então, Sadraque, Mesaque, né? Filhos do Deus Altíssimo aí. Sai daí! E aí, quando mandaram eles subirem de lá, saírem da fornalha, eles disseram que chamaram as pessoas para analisar eles. E quando analisaram, não tinha arranhão. Mas o que me choca é essa parte que diz assim, que nenhum fio de cabelo deles foi queimado e nem cheiro de fumaça tinha na cabeça deles. Isso pra mim é chocante, porque a gente sabe, se a gente passa longe, tem uma fumaça lá longe, você passa perto, o cabelo empestia de catinga de fumaça. Imagina esses homens terem sido jogados numa fornalha de fogo ardente e não ter nem cheiro. Isso só me mostra o quanto Deus é poderoso. E ele mostra, assim, esse detalhe não foi colocado aqui por em vão. Ele foi colocado porque tudo que é colocado na Bíblia tem um porquê, para nos mostrar que Deus é um Deus de detalhes. Ele mostra assim, filho, nem cheiro de fumaça eu deixo em você. Porque quando sou eu que te livro, eu não só te livro daquilo ali, eu não deixo nem rastro perto de você, sabe? Você não fica nem com marca de que um dia você passou por ali, porque nem cheiro, nem cicatriz ele não tinha de nada dali. Né? Então, Deus é um Deus que, se ele diz que nos guarda e nos protege, e a gente é por ele, ele é um Deus fiel. Se a gente é fiel com ele,
Ele é fiel com a gente não sendo, imagina a gente sendo, né? Só que aí com a nossa fidelidade é diferente. Eles poderiam não ter sido fiéis? Poderiam ter se prostrado ali e ainda assim Deus ter perdoado. Poderia ter acontecido, mas como a Bel falou, eles não iam entrar para a história. Não ia entrar para a história de homens assim, que eu fico assim apaixonada, eu digo, meu Deus, eu queria ser que nem eles. Não, porque se eles tivessem dado desculpa, ele ia ser como outro qualquer. E quando a gente escolhe, assim, manter os nossos princípios diante das situações, às vezes, né, as pessoas vão querer discutir, vão querer insistir pra gente, vão querer dizer, não, mas assim é melhor. E quando a gente mantém o nosso posicionamento de permanecer firme aos nossos princípios ao Senhor, a gente não só tá dando esse testemunho de que a gente confia em Deus, de que Ele é poderoso para nos salvar, mas a gente vai mostrar que a gente realmente vai provar isso, porque Deus, Ele nos honra, igual você estava falando. A gente pode até entrar na fornalha, a gente pode até passar por alguma dificuldade, mas quando a gente sai de lá, a gente não tá nem com cheiro de fumaça. Porque Deus, Ele não nos abandona. E Ele honra o nosso coração. Ele vê o nosso coração e Ele honra isso. Então, por mais que as pessoas achem que vai dar tudo errado, mas se a gente permanecer nos nossos princípios, a gente vai estar dando um testemunho de que não. Olha aí, eu fiz isso que você estava falando que não ia dar certo. Além de ter dado certo, Deus, Ele me honrou. E assim, quando eles saíram de lá, né, o que foi que aconteceu? A obediência deles exaltou o nome do Senhor. Porque é isso que, quando a gente obedece os princípios, acontecem, né? Porque, assim, eles disseram, não vou me prostrar diante de você, ainda que Deus não nos livre. E Deus livrou. E quando Deus livrou, o rei viu o quê? Peraí, o Deus deles é um Deus muito poderoso. Então, ele ordenou para que todo mundo agora adorasse esse Deus também, né? Adorasse esse Deus aqui, que era um Deus forte, um Deus poderoso, porque ele viu o tamanho do poder. Capaz de livrar eles de uma fornalha ardente, da qual as próprias pessoas que estavam carregando eles já queimaram e morreram ao chegar perto da fornalha, né? E eles não, eles foram libertos. Por quê? Porque Deus salvou eles. Não, e ele ainda diz assim, ó, nunca houve um Deus que salvasse como esse, né? O rei reconhece. E aí, depois disso, ele ainda promove Sadraque, Mesaque e Abednego da província da Babilônia, né? Eles promovem eles. Por quê? Porque quando você, sempre, né? A gente viu isso na história de José. A gente vê isso em várias e várias histórias na palavra. Sempre que você passa, meu filho, por um vale da sombra da morte, depois vem a promoção, né? E eles foram ali testados e aprovados, né? Porque eles foram ali, ainda que eu tenha que morrer, mas eu morro pelo meu Jesus, eu morro pelo meu Deus, na verdade era Deus. Eu morro por Deus. E aí, depois que saíram dali ilesos, o rei ainda reconheceu que Deus era poderoso, porque não tinha nenhum Deus para salvar como esse Deus, e ainda promoveu eles, porque é assim que Deus faz. Deus faz aquele que tá nos acusando, porque o rei ficou furioso com eles, mandou jogar. O mesmo rei que a acusou é o mesmo rei que vai promover eles lá na frente. Isso acontece muito na nossa vida, né? Eu falo que as mesmas pessoas que hoje estão te apontando o dedo, quando você permanecer fiel, e isso a Joyce Meyer fala, quando você permanece fiel, serão as mesmas pessoas que vão te aplaudir lá na frente pelo teu posicionamento. Hoje elas te criticam, hoje elas não levam em consideração o seu posicionamento, mas lá na frente, quando tudo der certo, elas vão olhar e vão lembrar. E quando precisarem lembrar de alguém fiel, vão lembrar de você. É verdade, vão lembrar do seu posicionamento a Deus e vão lembrar, uau, realmente, ela permaneceu firme e Deus honrou. E algo que eu acho super interessante também nessa história de Daniel é que quando ele e os amigos, eles chegam ali para servir o rei, eles foram selecionados para servir o rei, o chefe da guarda, ele muda o nome de todos eles. Eles tinham nomes que falavam sobre Deus, né? Daniel e mais os outros nomes dos 3 também falavam sobre Deus. E eles chegam ali e esse chefe da guarda muda o nome deles e coloca um nome que fala dos deuses que eles adoravam ali, né? O deus da lua, deus de não sei o que lá. Nomes babilônicos, né? Nomes babilônicos. Então, os 4 tiveram seus nomes mudados. E eu acho interessante porque, assim, é como se eles quisessem impor a cultura deles, impor a adoração deles a esses outros deuses ali, né? Mas o que a gente vê em toda essa história é que
por mais que tivessem tentado dar uma nova identidade para eles, dar um novo nome, dar uma nova história para eles que não fosse uma história de fidelidade a Deus, ao Deus Altíssimo, eles sabiam, podiam tentar fazer o que fosse, mas eles, dentro deles, eles sabiam qual a identidade que eles carregavam. Eles sabiam que era a Deus que eles serviam. Então, podiam mudar o nome deles, podiam dar decreto de morte, podiam ameaçar de colocar em fornalha ardente, podiam ameaçar de colocar na cova dos leões, mas eles sabiam a identidade que eles carregavam. Então, na nossa vida, a gente precisa ser da mesma maneira. Vão tentar falar que a gente é isso, que a gente é aquilo, vão tentar dar novos nomes pra gente, vão tentar nos rotular, vão talvez dizer que a gente é burro, que a gente não sabe fazer tal coisa, que a gente não tem capacidade para fazer determinadas coisas, que a gente talvez não seja corajoso, porque a gente não está dando um passo que as pessoas acham que a gente tem que dar. Vão dar tantos nomes pra gente, mas se aqui dentro a gente sabe a identidade que a gente carrega, a gente sabe que a gente é filha de Deus, a gente sabe que a gente precisa permanecer na nossa fé, permanecer nos nossos princípios, a gente não vai negociar. Quando o tempo mal chegar, quando o tempo dessas propostas chegar e fizerem essas propostas pra gente, a gente vai poder se levantar e a gente vai dizer, não, eu não aceito, porque eu sirvo a esse Deus aqui, e eu não vou negociar os meus princípios para ele. Eu não vou mentir. Eu não vou quebrar a lei. Eu não vou fazer aquilo que eu não posso fazer porque vocês estão dizendo que é a melhor opção. Não, eu não vou aceitar essa proposta que você está me dando, que parece ser muito boa, mas que pede que eu minta, que eu faça coisas erradas. Não, eu não vou aceitar isso. Eu vou esperar em Deus. Eu vou aceitar aquilo que Deus tem para mim e eu vou permanecer nos meus princípios. Então, quando a gente tem essa identidade firmada, a gente não vai se deixar ser levado pelos ventos que vêm, pelas propostas que vêm. A gente vai permanecer no propósito, que foi aquele que Deus criou para a nossa vida. É verdade. E assim, isso é algo que me toca muito, né? Porque eu tenho vivido muito a respeito disso. Mas assim, quando a gente tem a nossa identidade firmada, como a Bel falou, podem querer dar outros nomes pra gente, mas não vai mexer, porque é com o que tá aqui dentro, né? E foi aquela frase que o pastor Brandon falou, né? Como que é a frase aí, Bel? É aquilo, como é que é? Quando a gente faz algo continuamente, aquilo se manifesta na nossa vida de repente. É isso. Aleluia! Isso ficou muito forte no meu coração. Foi algo que penetrou assim lá dentro mesmo do meu coração. E me fez entender cada dia mais e mais que nós precisamos buscar esse Deus todos os dias, né? Esse papai maravilhoso. Por quê? Porque ele ilustrou, né, para ele falar essa frase, ele ilustrou com a história. E ele falou o seguinte, que uma determinada... Eu vou bem resumir para vocês, mas uma determinada mulher estava saindo com os filhos e estava com os filhos ali no carro. E naquele dia, quando ela estava no posto de gasolina, alguém chegou e foi assaltar ela. E entrou dentro do carro, bem resumido, entrou dentro do carro para sair. E um dos filhos dela estava dentro do carro. Ela já tinha pedido para os outros dois sair. E tinha um bebezinho de 18 meses dentro do carro. E aí esse cara que foi assaltar, né, pegou e saiu no carro, arrancou, só que o filho dela estava dentro do carro, então ela saiu correndo atrás do carro, se agarrou na porta do carro, o cara deu um murro na cara dela, fez tudo e ela não largava. Ela, com toda a força que ela tinha, que ela puxou de não sei onde, entrou dentro do carro e sentou no colo do cara, começou uma luta corporal, o cara parou o carro e desistiu. Porque ele disse assim, meu Deus, o que é que acontece? Eu não vou conseguir. Chega! Eu não vou conseguir. Eu dei murro na cara da mulher, eu fiz tudo, a mulher se jogou aqui, entrou. Por quê? E ele falou uma coisa que me mexeu muito comigo. Será que essa mulher, quando ela acordou de manhã, ela sabia que ela seria capaz de fazer tudo isso? Com certeza não. Se você perguntasse para ela jamais seria capaz de fazer, ter esse ato de coragem, né? De ficar ali de frente com um assaltante que poderia ter dado um tiro na cara dela ou alguma coisa do tipo. Você pode dizer, essa mulher é louca, realmente, agiu com um ato de loucura. Mas por que ela fez isso? Porque o filho dela estava dentro do carro. E o amor dela fez ela fazer isso, né? Esse ato de coragem, essa força que ela nem sabe de onde veio. E assim é com a gente. A gente precisa nutrir o nosso amor por Jesus. A gente precisa nutrir o nosso relacionamento com Ele para que quando venham propostas, a gente nem saiba que a gente poderia ter capacidade de negar certas propostas, de
negar certas sugestões que o diabo vai nos oferecer e vai parecer que é maravilhoso, vai parecer que é até de Deus. Mas quando você tem relacionamento com Deus, você sabe diferenciar aquilo que é e aquilo que parece, né? Então você vai ter força suficiente para dizer não. Porque muitas vezes, eu até estava conversando com uma amiga, né? Se chegasse no fim dos tempos e dissesse assim para você, se você continuar falando desse Deus, eu vou começar a cortar aqui dedinho por dedinho. Se você para analisar a situação, você vai dizer assim, meu filho, na segunda unha, eu já digo, não, tá bom. Já parei, não vou mais adorar esse Deus, não. É isso que você imagina. Só que quando você nutre um relacionamento com ele, é impossível você dizer que você não adora. Foi o que eu falei com a Abel. É a mesma história de Pedro. Pedro andava com Jesus, mas mesmo assim ele foi capaz de negar Jesus 3 vezes, mas logo depois, né? Eu até falo da parte que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E na língua original é Pedro, tu me ágape, né? Que tu me ama como teu Deus? E Pedro diz, eu te filéu, né? Eu te amo como irmão, como amigo, né? Mas não como Deus, eu te amo como amigo. E Jesus pergunta 3 vezes, e as 3 vezes ele responde que ama como amigo. Mas no fim da carreira de Pedro, ele decide ser pregado de cabeça para baixo na cruz, porque ele não se acha digno de ser pregado como o Jesus dele, como o Deus dele. Então, assim, será que Pedro, naquele dia que negou Jesus ali, achava que teria coragem de um dia ser crucificado em nome de Jesus e ainda ser posto de cabeça para baixo? Acredito que não. Mas o que é que acontece? O que foi que fez ele ter essa coragem? Nutrir o relacionamento com Deus, nutrir a paixão e o amor pelo evangelho. Isso fez ele ter essa coragem lá no final. Então, o que a gente precisa fazer todos os dias na nossa vida é isso. Nutrir o nosso relacionamento, a nossa paixão com Jesus. Hoje a gente estava aqui orando, né? E eu e a Abel aqui, a gente orando e pedindo para o Senhor que Ele nunca se afaste da gente. Na verdade, eu sei que Ele não se afaste, mas que Ele não deixe a gente se afastar nunca da presença dEle. Que a gente não venha chegar aqui para vocês e venha falar de um Deus ou venha falar de um relacionamento que a gente não tem com Deus. Que a gente chegue para vocês e venha estar falando da palavra do Senhor, mas que a gente não viva essa palavra. A gente não quer isso, né? Algo que mais dói no nosso coração é imaginar um dia tá aqui gravando um vídeo para vocês sobre uma experiência do que a gente não tem vivido na nossa vida. O que eu quero a cada dia, minha oração, a nossa oração, é que a gente possa estar falando da nossa experiência. Não adianta eu falar de um amor que eu não sei que amor é esse. Eu não posso chegar para você e dizer assim, não negocie seus princípios se eu ando negociando os meus. Não faz sentido, né? E a nossa oração é que a gente possa cada dia viver com o Senhor. Para quê? Para que aquilo que a gente faz continuadamente possa mesmo ser manifesto na nossa vida de repente. E como vai se manifestar de repente? Porque a gente já estava nutrindo e está lá dentro em algum lugar essa força que a gente não sabe que a gente tem. Mas no momento que ela precisar ser mostrada, ela vem lá e aparece. A gente precisa perseverar na nossa fé em Deus. Eu estava falando mais cedo com a Van também, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, quando a gente permanece na palavra, quando a gente permanece na oração, quando a gente permanece no nosso relacionamento com Deus, essa fé, ela vai crescendo, ela vai aumentando, né? Quanto mais a gente lê a palavra de Deus e a gente vai tendo revelações do Espírito, essa fé, ela vai aumentando. Então, isso que a gente faz continuamente, esse perseverar na palavra, perseverar no relacionamento com Deus, ele vai se manifestar de repente. E da mesma forma, quando a gente não faz, né, quando a gente busca outras coisas, quando a gente busca alimentar a nossa carne, quando a gente vai deixando para depois o nosso relacionamento com Deus, a leitura da palavra, a nossa fé, ela vai diminuindo, porque a gente está parando de ouvir, a gente está parando o nosso relacionamento com a palavra. Então, ela vai diminuindo, e daqui a pouco a gente começa a achar que é normal mentir, a gente começa a achar que é normal ir por certos atalhos. É só uma besteirinha e tal. E a gente já começa a achar esquisito o irmão, né, que está se posicionando, que está mantendo seus princípios, a gente já começa, olha lá, aquele ali é radical demais, não precisa disso. Não sei o que lá. Demais. E a gente precisa entender também que o relacionamento de cada pessoa com Deus é individual. Então, às vezes, algo que é precioso para o irmão, né? Às vezes, para a gente, tá ok não fazer. Porque o relacionamento de cada pessoa com Deus é singular. Mas é impressionante como se a gente vai deixando de lado, a gente vai começando a achar normal e a gente vai começando
a nossa carne, né, vai tomando conta e a gente vai querendo fazer outras coisas que não agradam a Deus. Enquanto que se a gente está firme na palavra, se a gente está firme em oração, se a gente está firme em Deus, a gente vai desejando aquilo que nosso espírito quer fazer, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, assim, se a gente deixa de fazer essas coisas, né, e a gente vai continuamente buscando outras coisas para fazer, isso também vai se manifestar na nossa vida de repente. E quando a gente menos vê, a gente leva uma queda. E aí você não sabe, você diz assim, mas como que aconteceu isso? Como que eu cheguei você pensa aqui? que, tipo assim, foi o de repente, mas realmente foi um de repente. Um de repente que foi manifestado por ações repetidas que você estava fazendo. Então, assim, um dia você não lê a Bíblia, no outro dia você não lê. Aí nos primeiros dias você sente falta, mas depois, com o tempo, você vai achando normal, porque na sua rotina você já não encaixa tempo para Deus. E Deus vai ficando para depois. E aí você não tem mais um tempo de oração, você não tem mais um tempo de leitura da palavra. E quando você menos perceber, é isso que vai acontecer. Alguém te pergunta uma coisa e você conta ela um pouco aumentada. E você acha que isso é normal. Mas não, isso é mentira. E o pai da mentira é o diabo. E a gente até tava falando, né? Eu tava falando pra Abel que eu tava lendo comecei a ler a Bíblia em ordem cronológica, de acordo com, né, os versículos. E lá eles falam que, com alguns estudos, né, de alguns estudos que eles tiveram, é como se o nascimento de Jesus não fosse dia 25, né, 25 ou 24? 25 de dezembro, mas fosse dia 1º de abril. E eu achei isso muito forte, porque, assim, a gente sabe que 1º de abril, na nossa cultura brasileira, principalmente, é o dia que se é cultuado o dia da mentira. E, de acordo com a palavra, nós sabemos para quem é conferido, né, esse status de pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, se você faz algo que é relacionado à mentira, isso está fazendo firmar uma filiação. Eu acho isso muito forte. Às vezes a gente pensa que mentira é uma coisinha, não é uma coisinha, não. Isso está trocando a sua filiação, porque a palavra de Deus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você anda em verdade, de quem é a sua filiação? De Deus. Agora, se você anda em mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, quando você anda em mentira, você troca a sua filiação. Você deixa de se parecer com quem você deveria se parecer e troca a sua paternidade. Isso é muito forte. Isso é muito sério. E o inimigo, ele sempre vai querer pegar tudo que é de Deus e roubar para ele. Ele vai querer sempre pegar aquilo que é de Deus e fazer uma versão barateada. E fazer uma versão genérica para dizer, não, isso aqui é meu. Então, eu não tenho nem dúvidas, né? Eu não fui me aprofundar no estudo, mas se realmente o dia 1º de abril foi o dia que Jesus nasceu, faz todo sentido o pessoal querer atribuir ao dia da mentira, porque o diabo quer o quê? Esse dia para ele. Então, ele diz, peraí, o dia não é dele, não, o dia é meu. E aí, as pessoas, sem perceber, na brincadeirinha, cultuam esse dia. Por quê? Cultural. É que nem você falou. Quando eles chegaram na Babilônia, eles não eram da Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não eram da Babilônia, mas foram para lá. E quando chegaram naquele lugar, a cultura foi querendo ser impregnada neles. Eles foram querendo colocar a cultura neles. Mas a Bíblia fala que nós não somos desse mundo. E por isso não devemos andar de acordo com esse mundo. Então vai parecer loucura mesmo quando você disser não para um monte de coisa que todo mundo diz sim. Para um monte de coisa que todo mundo diz como normal. Mas você não é normal não, irmão. Você não tem que ser normal não. Na Bíblia diz que aquele que perseverar, aquele que quiser servir e agradar a Deus vai ser taxado de louco. E glória a Deus por isso. Eu quero mais ser chamada de doida, agradando a Deus, do que ser chamada de certinha e trocando a minha filiação, trocando a minha paternidade. Quero não. É verdade. Eu tava compartilhando com a Van também que esses dias, né? Eu e o David, a gente foi fechar um contrato para nossa empresa. E aí a pessoa falou assim, mas você aceita fazer o contrato dessa forma? E falou um nome, né? Um blind contract. E aí eu fui olhar no Google o que era. E só falava assim que você não podia
dar algumas informações para o cliente. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente não precisa passar todas as informações para o cliente, né? A gente pode manter sigilo. Ok, não, fazemos sim, não tem problema. E aí depois, né, que a gente falou que fazia, ele falou assim, então, né? Na verdade, não é que você não vai passar as informações para o cliente. É só que ao invés de passar a informação A, você vai passar a informação B. Só que a informação B era mentira. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu já falei que sim, né? Que aceitava esse contrato. E, liguei pro David. Amor, olha aqui, que coisa esquisita. Estão me pedindo para trocar a informação A pela informação B, mas não foi isso que eu concordei de fazer. Eu concordei de não passar informações. Eu não concordei de passar uma mentira. Aí, David, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você fala, I'm so sorry, não vai dar pra gente fazer isso aí. Me perdoa, mas eu vou ter que decline, né? Eu vou ter que recusar esse contrato. E aí eu falei, cara, mas né, e se a gente perder os contratos, não sei o quê? Aí ele, não interessa porque é uma mentira. Eu falei, é verdade, é uma mentira. Então, beleza, então vamos negar, Deus vai honrar, né? E a gente foi, negou e, obviamente, apareceram diversos outros contratos. E ainda que, né? Ainda que a gente perdesse aquele contrato e não viesse nenhum outro naquele dia, mas a gente saberia que estava sendo fiel a Deus, porque a palavra de Deus diz pra gente não mentir. Então, a gente vai, é só trocar o ponto A pelo ponto B e tal, você só passa essa informaçãozinha assim um pouco distorcida. Não, cara, é mentira. É mentira. E se a gente começar a abrir mão de coisas que parecem pequenas, quando a gente vir, vai estar fazendo o quê? Vai estar roubando, vai estar... Por quê? Porque é uma coisinha de cada vez. Você começa com uma mentirinha pequena. Então, assim, é muito fácil dessas coisas entrarem na nossa vida. Né? E a gente precisa, igual a gente falou, tá com a identidade firmada. Não, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus. Então, eu falo a verdade. Se eu falar a mentira, eu vou estar me igualando ali, vou estar fazendo exatamente o que Satanás quer que eu faça. Mas eu não vou fazer, porque eu sei ao Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele me ama, né? E eu não quero, assim... a gente chega em determinado momento a um ponto do nosso relacionamento com Deus que a gente não está fazendo isso, não é porque eu preciso me apegar a essas regras que a Bíblia dá, não. É porque a gente entende que Deus ele nos ama tanto por amor, que tudo que está aqui é para o nosso bem, tudo. Então a gente faz, é por amor a Deus, é por entender esse amor que Ele tem. É igual um pai pelo seu filho. Meu Deus, o Samuel às vezes chega pra mim, eu tava conversando com ele ontem, mamãe, eu não quero fazer isso que você me falou que eu tenho que fazer. Meu filho, eu entendo, eu sei que você não quer fazer, mas você precisa fazer, é para o seu bem, é para a sua segurança, vai fazer bem para você, confie em mim. Eu sei que você não quer fazer, mas ainda que você não queira, entenda que eu só estou pedindo para você fazer isso, você tem que fazer isso, porque é o melhor para você. E quando eu penso por esse ponto de vista, né, eu sei que tudo que Deus tem para mim é o melhor para mim. Então, não é porque eu estou me apegando a um conjunto de regras e que se eu não seguir essa regra, eu vou... né? Ser fulminada, fuzilada. Não é por medo, é por amor. Tipo assim, eu entendo que eu tenho um Deus que Ele me ama tanto. Meu Deus, que eu não quero jamais desagradar esse Deus, que eu não quero jamais escolher outra coisa, porque eu sei que o melhor para mim é fazer aquilo que Ele me fala, é fazer aquilo que é a vontade dEle, porque a vontade dEle, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ainda que eu não entenda por que eu estou passando por isso, eu só preciso confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Porque ainda que eu não consiga ver, eu só preciso saber disso no meu coração. Lá na frente, quantas vezes na nossa vida, né, a gente não passa por situações e a gente pensa, meu Deus, que sofrimento é esse? Não vai acabar nunca. Por que eu estou passando por isso? E a gente chega lá na frente e a gente diz, uau, eu tinha que ter passado por aquilo, eu tinha que ter passado por aquilo. Eu lembro, assim,
de uma fase na nossa vida onde a gente acabou se mudando para Califórnia, e depois a gente mudou para Spokane, e a gente tava com mais de $60.000 de dívida no nosso cartão de crédito. E várias pessoas não entendiam por que que a gente mudou para Califórnia, por que que a gente mudou para Spokane, e nada parecia fazer sentido. E em Spokane a gente fez um curso de finanças e a gente estava começando a se reerguer, a gente pagou tudo aquilo que a gente devia dos cartões de crédito e a gente passou por situações muito delicadas financeiramente. A gente chegou a pegar um benefício do governo de comida, que eu lembro que eu ia com aquele cheque, eu ia comprar a comida no mercado. Na verdade, não era o cheque, era um cartão. Então, eu lembro que eu ia com aquele cartão, eu ia comprar a comida no mercado e eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. E, tipo, eu ficava com vergonha, sabe? Não que aquilo fosse errado, mas, tipo assim, pela situação de onde a gente saiu e onde a gente foi parar, e todas as pessoas dizendo, por que que vocês estão fazendo isso, sabe? E a gente chegou nessa situação de pegar diversos auxílios do governo e de viver, assim, de uma maneira que só pagava as nossas contas. Eu lembro quantas vezes eu não liguei para minha mãe chorando, e dizendo assim, mãe, eu não sei como que a gente vai sair dessa situação, eu não sei como que a gente um dia vai comprar a nossa casa que a gente tanto sonha. Eu não sei, mãe, tipo assim, eu não vejo uma luz no fim do túnel, sabe? Tipo assim, por que que eu tô passando por isso, né? E hoje eu vejo que a gente precisou mudar para Califórnia, que a gente precisou mudar para Spokane, para que a gente aprendesse a cuidar das nossas finanças, para que a gente fosse mais profundo no nosso relacionamento com Deus, para que a gente saísse de uma outra situação também que não estava sendo boa para a gente, e para que a nossa vida fosse transformada. A gente passou por uma escola ali. Hoje a gente já conseguiu juntar dinheiro, a gente já conseguiu comprar a nossa casa, a gente não deve mais aquele mundaréu de dinheiro que a gente devia, e a gente sabe administrar as nossas finanças. Então, assim, Deus precisou tirar a gente de onde a gente estava, colocar a gente em outro lugar, separar a gente de tudo que a gente conhecia, para que a gente conhecesse uma nova realidade, para que a gente ganhasse sabedoria, né, para administrar as nossas finanças, para que a gente não viesse passar uma situação pior do que a gente passou. Porque, na verdade, não nos faltou nada. Tudo sempre foi provido. A gente pegou assistência do governo? Pegou, mas todo mês tinha comida. A gente precisou também... o David perdeu o emprego dele, mas Deus deu um outro emprego logo em seguida. Então, assim... a nossa moradia foi suprida através desse outro emprego que ele teve, sabe? Tantas coisas aconteceram que precisavam acontecer para que hoje a gente estivesse vivendo o que a gente está, sabe? Para que hoje a gente dissesse assim, não, glória a Deus, Senhor, pode mandar, porque hoje a gente vai saber administrar aquilo que o Senhor tem para nós. E ele não poderia ter dado a empresa que ele nos deu agora, ele não poderia ter mudado a nossa realidade naquela época, porque a gente não ia saber administrar. Então, tudo tem um propósito. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente ache que aquele momento não é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a nossa vida, mas ele é um pai amoroso. E ele tem a visão de tudo, né? Ele não tem a nossa visão periférica. Aliás, ele tem a visão periférica. Ele não tem a nossa visão, assim, limitada, né? Ele tá vendo tudo, ele tá vendo o antes e o depois. Ele é o alfa e o ômega, do princípio e o fim. A última palavra é dele. Então, ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus todo-poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. A gente não. Então, a gente olha e pra gente não faz sentido, mas para ele faz sentido. Ele tá, né, nos guiando ali por um caminho que a gente precisa passar. Assim como os nossos filhos, por mais que eles não entendam por que eles precisam passar, mas a gente entende, a gente olha e a gente diz, ô amor... você precisa passar por isso para você aprender. Você precisa ir, você precisa arrumar seus brinquedos para um dia você cuidar da sua casa, para um dia você cuidar da sua família. Você precisa cuidar de coisas pequenas que você tem hoje, para que um dia você possa cuidar de coisas grandes. E é da mesma forma Deus. Às vezes a gente está passando por um tempo que a gente acha que a gente está passando por um deserto, mas a gente está sendo preparado, né? Igual você estava falando, assim... uma flecha, quando o guerreiro ele vai atirar aquela flecha, ele tem que puxar lá para trás, para que ela atinja o alvo a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância.
E se o guerreiro pegasse essa flecha e Puxa ele só um soltasse aqui, a flecha caía aqui. Então, para que você seja esticado, para que você seja trabalhado, para que você alcance sabedoria, né? Para que você cresça naquilo que você tem feito, muitas vezes você vai precisar passar por aquilo que parece um deserto, por aquilo que parece que você está retrocedendo, mas você não está. Você está sendo esticado, você está sendo preparado, você está sendo lapidado para que você alcance o seu propósito, para que você alcance o seu destino. Então, Deus, ele não faz nada por acaso. Nada é tipo assim, ai, não, deixa ela ali um tempinho no deserto. Deixa a vida ali, me levar. Deixa ela passar no deserto ali, que ela tá dando trabalho demais para mim. Não é isso, não. Deixa ela passar ali no deserto para ela criar o caráter que ela precisa, para ela criar a sabedoria que ela precisa, porque lá na frente ela vai precisar ter esses atributos, lá na frente ela vai precisar ter essas qualidades, ela vai precisar ter essa capacidade de fazer X, Y, Z, e ela só vai adquirir isso passando por esse deserto. Então, às vezes a gente acha que tá sofrendo, que tá sendo maltratada por Deus, mas não é não. A gente tá tendo o nosso caráter trabalhado, a gente tá adquirindo conhecimento, a gente tá adquirindo sabedoria, porque lá na frente ele vai colocar a gente numa posição onde a gente vai precisar ter tudo aquilo que ele tá depositando na gente naquele momento. É verdade. E assim, é só mudar a perspectiva, né? Se você muda a perspectiva e entende assim, quanto mais eu tô sendo... Se a dificuldade tá pequena, então eu vou atingir coisas pequenas. Porque começa a imaginar agora, eu desafio você agora. Você fica imaginando. Toda vez que tiver alguma coisa acontecendo na sua vida, se tá muita dificuldade, você diz assim, glória a Deus. Porque quanto maior a dificuldade, se eu tô sendo puxado pra trás, é porque eu vou ser atirado lá na frente. Aí então, você já assim, pensa, puxa Deus, pode puxar, que eu quero ir lá na faixa da reta. É isso. Porque assim, se você me puxa só um pouquinho, eu vou cair bem aqui. Mas o Senhor me puxa muito. Quanto mais o Senhor me puxa, é porque tem grandes coisas pra chegar. E se você muda essa perspectiva, olha como fica diferente, né? Ao invés de você pensar assim, ai meu Deus, tá muito difícil. Não, você não pensa isso. Você pensa assim, Senhor, tá difícil, eu sei. Você tá me preparando pra coisa grande, né? Tipo assim, tá difícil, né? Tô entendendo. E imagino tanto que o diabo não vai ficar encapetado de te ver olhando pra dificuldade, dizendo assim, Senhor, já entendi. Vou chorar, não. Vou chorar, não. O demônio vai ficar endemoniado. O próprio demônio endemoniado, né? Porque ele vai dizer assim, como assim? Não tá reclamando, não tá murmurando, não tá achando que Deus esqueceu dela, não tá achando assim que tá tudo errado, tá vivendo essa desgraça e tá achando tudo normal. Peraí, o que tá alguma coisa errada. Ela tá num nível assim que eu não tô entendendo que nível é esse. E é o nível que o Senhor quer que você esteja. É o nível de enxergar aquilo que Ele tá fazendo, que tá acontecendo na sua vida, mas não enxergar com os olhos das circunstâncias atuais, mas ver com o olhar lá na frente, de dizer assim, eu não entendo, eu não preciso entender, mas meu pai, que é aquele, que é o arqueiro, que tá conduzindo a flecha, é ele que tá mirando pro caminho certo. É ele que sabe o tanto que ele precisa puxar para eu atingir o alvo que ele tá enxergando. Porque a gente não sabe. Então você é uma flecha, você é a flecha, você não sabe aonde você vai ser lançado. Mas o arqueiro, ele sabe para onde mirar, o tanto que ele tem que puxar para ele atingir o que precisa ser atingido. Então, é isso na nossa vida. É verdade. E hoje eu queria fazer um convite para você. Se você quer realmente, assim, parar de fazer as coisas na sua força e depositar a sua confiança nesse Deus que tem a visão de tudo que está acontecendo na sua vida, que ele que te criou. Imagina, se ele te criou, o que ele não sabe da sua vida? Qual seria a coisa da sua vida que ele não teria o controle? Ele não perde o controle. Ele criou você. Se ele te criou, ele tem o controle sobre todas as coisas na sua vida. Então, eu quero te convidar a entregar tudo nas mãos desse Deus, que é um pai que te ama e que quer o melhor para você. E essa semana, né, tem até um testemunho. Aleluia, Deus! Deus maravilhoso. Que uma amiga que, assim, a gente se conheceu pelo Instagram, na verdade, né? Mas hoje em dia a gente cria aí várias amigas virtuais. Eu não vejo a hora, assim, de eu conhecer ela pessoalmente. E ela começou a assistir aqui o podcast, ela começou a achar tudo bem interessante. E ela veio me fazer uma pergunta por mensagem, né? E ela falou assim, ô Bel, eu acho tão interessante quando eu vejo vocês falando lá no podcast que Deus falou comigo e Deus falou isso, isso, isso.
Mas assim, na verdade, eu tenho muita vergonha de lhe perguntar isso, mas eu vou perguntar. Ô, Bel, eu acho tão interessante quando vocês falam isso, mas como que é, assim, Deus falar com você? Para, não precisa ter vergonha, porque a gente tá aqui pra isso, né? Pra isso que a gente fez o podcast, pra isso que a gente tá aqui. A gente quer passar para vocês de uma forma bem simples como que você pode ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, para que você possa florescer, como a gente sempre fala, florescer em tudo na sua vida e mais do que tudo no propósito que Deus tem para você, porque a Bíblia fala que nós somos obras-primas do Senhor, criadas para concretizar, né, obras que ele já tinha criado antes de nos fazer. Então, ele nos criou por um propósito específico. Tinha uma necessidade, tinha uma demanda, e ele falou assim, quem que eu vou criar? Vou criar a Vanessa. A Vanessa vai ser bem incisiva. A Vanessa vai gostar de falar muito. E a Vanessa, ela vai... a Vanessa vai ser uma mulher de fé. Amém. Que quando ela fala, a pessoa escuta e levanta a fé da pessoa. E a Vanessa... Então, ele criou a Vanessa de um jeito específico, do jeito que ela precisava ser para cumprir aquele propósito. Então, assim, é para isso que a gente tá aqui. É para vocês perguntarem qualquer dúvida que vocês achem que é boba, que não sei o quê. Mas a nossa intenção, o desejo do nosso coração é de lhe ajudar a se aproximar de Deus, a ter um relacionamento profundo com Ele. Sabe? Assim, Deus, quando Jesus veio, né, e que Ele foi subir aos céus, Ele falou assim, eu vou, mas eu vou enviar aquele que, através dele, vocês só vão fazer coisas maiores do que eu. Então, ele não falou isso para que a gente virasse frequentador de igreja, para que a gente aderisse a uma religião. Não foi isso. Mas foi para que a gente pudesse desfrutar da presença do Espírito Santo dentro da gente, que testifica que nós somos filhos de Deus, que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, foi isso que ele quis dizer quando ele falou aquilo. Hoje nós temos, glória a Deus, o Espírito Santo habitando dentro da gente. Então, a gente quer ensinar para você, passar para você aquilo que a gente hoje conhece, né? Que transformou a nossa vida, que nos trouxe da morte para a vida. Então, a gente quer passar isso para você. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. E hoje eu quero te convidar a mergulhar nesse relacionamento mais profundo com Deus, a conhecer mais de Deus, sabe? Se você estava distante e quer retornar para o Senhor, hoje é dia de dizer assim, Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Se você não sabe nem o que é isso, mas você tem essa vontade, entrega também. Eu quero te convidar a fechar o olho e orar comigo. Senhor Deus, eu entrego tudo na minha vida nas tuas mãos. Eu não quero mais andar da forma que eu acho que é a melhor. Eu não quero mais andar com meu próprio entendimento, mas eu quero andar pela perspectiva do Senhor, que me conhece mais que tudo. O Senhor que me criou, que me fez, que me chamou por um propósito específico. Oh, Deus, obrigada porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para perdoar os meus pecados, para me dar vida e para me reconectar com o Senhor. Amém. Oh, Pai, entra na minha vida. Jesus, vem habitar no meu coração. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Me guia na minha vida. Pai, eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. Eu quero entender mais do Senhor. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada pelo Senhor. Me deixa conhecer como é ter uma vida com o Senhor. Me deixa ouvir a Tua voz. Oh, Pai, que eu saiba quando o Senhor está falando comigo, que eu sinta a paz que excede todo entendimento. Amém. Quando o Senhor falar comigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você estava longe de Deus e hoje você retornou para Ele, se você deu esse passo pela primeira vez, glória a Deus, a gente se alegra. Assim, a Bíblia fala que há festa no céu quando uma pessoa faz isso, quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, e a gente se alegra, a gente faz uma festa aqui. A gente vai comprar os confetes, porque da próxima vez vai ter que ter confete. Porque se tem festa no céu, tem festa na Lagoinha, que é a nossa igreja. Aqui também. E tem festa no podcast Flourish também. A gente se alegra demais. E eu só quero dizer para você
que se você fez essa oração com a gente, a sua vida a partir de hoje ela vai mudar, ela vai transformar. Ela não vai ser um mar de rosas. A gente sempre diz isso, ela não vai ser um mar de rosas, ela não vai ser perfeita, mas Deus vai estar com você em tudo na sua vida, porque ele prometeu que ele não nos abandonaria, então ele não nos abandona. É verdade. E, por favor, nos deixe saber se você fez essa oração. Ah, Vanessa, mas eu tenho vergonha. Só coloca assim, só coloca pra gente assim, né? Eu decido por Jesus. Ou coloca uma carinha, umas mãozinhas, assim. É muito importante pra gente receber esse feedback dessa seguidora da Bel, dessa amiga da Bel. Na verdade, eu nem falei, né? O que aconteceu. Não. Ela fez a pergunta e daí eu enrolei, não falei. Mas ela fez a pergunta, daí eu expliquei um pouco mais pra ela e eu falei, o primeiro passo é você entregar, né, a sua vida para Jesus, é você fazer uma oração de entrega, é você fazer uma confissão com a sua boca de que você crê que ele entregou o seu filho Jesus, de que ele é o seu Senhor, o seu Salvador e tudo mais. Expliquei um pouquinho para ela. E aí depois eu vi que ela tinha feito isso e a gente ficou aqui, mandamos até uma foto para ela, nós duas aqui celebrando, vibrando pela vida dela. E hoje a gente vibra pela sua também. É verdade. Então, assim, dá esse feedback pra gente, porque a gente fica muito feliz. Vocês não têm noção, assim. Hoje, quando a gente foi orar, é totalmente uma atmosfera diferente, né? A gente chorou emocionado aqui, porque é essa a intenção mesmo do nosso coração. É que a sua vida seja transformada, que você tenha um encontro real com Jesus. Que não sejam simplesmente aqui ensinamentos que você escuta hoje, que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não, mas que essa palavra, porque a palavra de Deus, ela fala que ela cura, ela liberta. Né? A palavra que liberta. Então, assim, que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer transformação na sua vida. Que você não fique, assim, tendo a mesma vida, vivendo numa mesmice. Mas que essa palavra possa penetrar lá no fundo do seu coração e fazer transformação. Então, comenta aqui pra gente se esse podcast tem te abençoado, se algum episódio falou com você. E compartilha com o maior número de pessoas possíveis, para que essa mensagem possa chegar também a essas pessoas e essas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Amém, é isso. Muito obrigada por assistir e que a sua vida seja transformada, porque hoje o Senhor veio habitar na sua casa, no seu coração. Um grande beijo e fica com Deus.